Vem cá. Uma mulher de 24 anos. Jovem, dentista, já conquistando as coisas que ela sempre desejou. Conhecida, inclusive, nas redes sociais. Acha um companheiro. E acredita que esse companheiro seja o príncipe encantado. Aquele homem dos sonhos. Aquele que protege, que guarda, que ajuda. Mas não. Nesse fim de semana, o homem bonito, forte e empresário bem-sucedido se mostrou um absoluto monstro na vida de uma jovem que nós vamos chamar de Fernanda. Espancamento, abuso, inclusive abuso sexual. Nesse fim de semana, nessas 12 horas que ela passou nas mãos dele, todo tipo de violência que pode acontecer contra uma mulher aconteceu num combo só. De uma só vez. Um absoluto filme de terror. A gente conseguiu falar com a Fernanda. Essa história nós estamos trazendo para você desde o começo do Balanço Geral, que as coisas foram subindo. Nós fomos descobrindo o que estava acontecendo junto com você. E aí o meu editor chegou aqui para mim e falou: Riva, aquele que cuida das imagens, que trabalha as reportagens, tem uma cena impressionante. Ele chegou a arrancar unhas dessa menina. Bateu de maneira cruel e covarde. Colocou essa menina molhada, nua, dentro de um local com ar-condicionado lá embaixo, porque ele queria ver ela morrer de frio. Olha o tamanho da crueldade. A que ponto chega a crueldade de um homem que é covarde? Até onde vai a violência em cima de uma mulher? Nós estamos falando de uma jovem de 24 anos que passou por tudo isso. A nossa equipe tá com essa história. É a reportagem do dia do nosso Balanço Geral. Eu chamo você para frente da televisão agora, para você ver o tamanho da violência contra as mulheres. No telão do Balanço. Põe no ar. Ela chegou a acreditar que não sobreviveria a tanta violência. Só Deus sabe o que eu passei lá dentro daquela casa. Eu não sei, aquele dia se eu não tivesse fugido, eu não estaria viva. Eu tenho certeza disso, certeza. Uma semana após os últimos episódios de agressão, ainda é possível ver as marcas da violência pelo corpo. A jovem, de 24 anos, dentista, relata que foi submetida a sessões de tortura dentro da própria casa. Numa dessas discussões, ele me apagou, me deu um mata-leão e eu voltei muito desesperada. Eu voltei assim, e eu olhei pra ele e falei: por favor, eu quero água, eu preciso de água. E ele falou: então fica aí que eu vou buscar água. Ele veio com uma garrafa de 1,5 litros e começou a jogar água em mim gelada. Ele falou: fica de joelho no box, pegou um ventilador, colocou na minha frente. Isso já era de madrugada, eu já tinha passado ali umas 4 horas apanhando. Ele dava soco, ele batia, ele cuspia, e o ventilador ali, e o meu cabelo todo molhado, e eu com muito frio. O meu joelho começou a sangrar porque ficou em atrito com o chão. Quando deu os 20 minutos, ele me falou que da próxima vez seria 1 hora. Seria pior, que ele cortaria meus dedos, que ele arrancaria meu dente, cortaria meu cabelo. Quando ele me mandou pro quarto de visitas, eu me enrolei na coberta quente, eu comecei a orar muito, clamar muito pra Deus, clamar muito. E eu achei que tinha acabado o pesadelo. E de repente ele abre a porta com tudo de vidro, vem correndo e ele senta em cima de mim aqui. E ele começa a dar soco, bater, cuspir, ele pega chinelo, bate com chinelo. E ele me abusou, teve relação comigo. E eu toda fragilizada, toda sangrando, escorrendo sangue, ele saiu do quarto e foi dormir. O ex-companheiro Renan Ribeiro, de 34 anos, é empresário no município de Pinhais, dono de diversas empresas, entre elas essa academia, local onde o casal se conheceu. Segundo a vítima, no início do relacionamento, ele se mostrava gentil, educado, prestativo, mas a violência começou de forma silenciosa, com restrição para visitar familiares e a proibição quanto ao uso de roupas mais curtas. Quando eu ia treinar, eu não podia mais utilizar short. Aí depois eu comecei a ir com camiseta, antes eu ia de top. Logo em seguida, ele começou daí com o Instagram. Ele não queria mais que eu postasse fotos sozinha. Mas tudo isso ele falava pra mim assim que ele estava blindando pra que outras pessoas não estragassem o nosso relacionamento, que ele era homem de verdade, que a partir do momento que eu tava com ele, eu tinha que ser vista com ele, e era eu e ele, não existia mais eu sozinha.
O casal morou junto por cerca de 5 meses, aqui no município de Pinhais. Segundo a denúncia, as agressões duraram cerca de 2 meses. Ela não conseguia pedir socorro, ajuda, porque era monitorada 24 horas por dia. Todos os seus passos eram rastreados, desde o celular, o carro, até nas clínicas em que trabalhava. As pessoas notavam isso, achavam estranho ele ficar lá passando na frente, ficar parado um pouco na frente. Mesmo ele tendo minha localização, mesmo ele tendo o rastreador, ele ainda fazia isso. Já tentei, né, vir no meu pai falar, mas ele sempre dava um jeito de que eu voltasse pra casa, porque ele tinha ali muito controle. Então a gente tava sempre, era ou eu e ele, ou então ele estava tendo acesso a tudo. Até que um dia uma amiga desconfiou que ela estava sendo vítima de violência doméstica e conseguiu registrar essas fotos das agressões. No dia seguinte pedia perdão, chorava horrores, falava que iria mudar. E como eu nunca tinha passado por isso, eu não sabia, eu estava perdida, sem essência, meu psicológico abalado. Mas aí, em seguida, começou a intensificar. Soco, chute, empurrava. E ele pegava o meu coquezinho assim, e ele arrastava, pegava a minha cara, batia no espelho. Eu reclamei pra ele referente à minha mandíbula também, que ele tinha batido muito e a minha mandíbula deslocou. Então eu sozinha tive que pegar, colocar o meu dedo e puxar pra eu conseguir comer, porque a minha mandíbula tava totalmente deslocada e doía muito, muito, muito. Nestes prints de conversas, o agressor exige a localização do celular da vítima e faz ligações constantes. Em uma das mensagens, mesmo após ela informar que estava atendendo uma paciente, ele diz que ela não deveria ter ido trabalhar e ameaça ir até a clínica para fazer ela passar vergonha. Além da violência física e psicológica, a dentista teve materiais de trabalho quebrados, com um prejuízo estimado em cerca de R$7 mil. No dia em que a vítima conseguiu fugir e chamar a polícia, o homem retirou todo o armazenamento de imagens das câmeras de segurança da residência e desapareceu. 4 dias depois, ele retornou para casa e acabou preso. No último episódio de violência, a dentista relata ter ficado cerca de 12 horas em cárcere privado, sendo agredida e torturada. Ele estava ruim de cama, ele estava gripado e eu consegui sair, fui fazer meus cílios e ele ficou me infernizando, ele ficou muito bravo, mas ele tinha a minha localização. Eu passei na farmácia, eu peguei água de coco, peguei Gatorade, peguei termômetro, peguei alguns medicamentos. Quando eu cheguei em casa, eu deixei a chave do carro dentro do carro e eu desci correndo com a sacola dos medicamentos e foi isso que me salvou. Ele estar doente, ruim e a minha chave ter ficado ali no carro, porque todas as vezes que eu entrava eu tinha que levar a chave pra dentro. Quando a gente acorda no domingo de manhã, eu desço, faço o café pra ele, ele começa a me agredir, simplesmente. E aí ficou o dia todo de agressão, o dia inteiro de agressão. E ele foi tomar banho. Quando ele entrou pro banheiro, ele trancou a porta do banheiro, ele ligou o chuveiro. O meu instinto de sobrevivência só falou, corre, pega tuas coisas e corre. Eu entro no meu carro, abro o portão e eu acelero. Eu saio furando tudo as preferenciais, saio passando por cima de calçada. Logo meu pai já ligou pra polícia. A polícia levou cerca de 15 minutos pra chegar, uma viatura aqui, uma viatura lá. Mas ele já tinha fugido, já tinha levado o DVR da câmera e as armas. Você era ameaçada com essas armas? Era ameaçada, sim. Diante da gravidade do caso, a Justiça decretou a prisão preventiva de Renan Ribeiro, que segue detido. O processo investiga crimes como estupro e tentativa de feminicídio. A jovem, que chegou a perder temporariamente a visão e ainda apresenta comprometimento na audição devido às agressões, agora busca justiça. Ele ia me matar, uma hora ou outra ele ia me matar. E eu consegui fugir, consegui sair correndo, consegui fugir. Eu nunca imaginei passar por essa situação. Espero que a justiça seja feita, ele tem que ficar preso. Ele tem que ficar preso. Ele não pode fazer isso com mais ninguém. Percebeu que a história aqui sempre começa com promessas incríveis? Olha, me arrepia. E me arrepia porque eu tenho 2 filhas. É uma história que sempre começa com um príncipe encantado. E ia terminar em tragédia. Em tragédia com morte, porque a tragédia na vida da Fernanda, ela já está feita. Durante toda essa manhã, nós fomos construindo essa informação com você e apurando o caso. A Fernanda, que nós chamamos até agora, ela tem um nome. Ela tem um rosto. Ela é uma mulher de verdade e uma mulher corajosa.
Ela tá aqui do meu lado. Eu te chamei de Fernanda até agora porque você me pediu para não te identificar. Mas você se chama Cauane, é uma jovem de 24 anos de idade que resolveu vir aqui no Balanço Geral e se mostrar. Sim. Por que você resolveu fazer isso, Cauane? Porque eu acredito que dessa maneira é uma maneira de estar também um pouco mais protegida a partir do momento que saiu já nas redes, nas notícias. O pessoal de Pinhais já sabia que era eu, então muita gente falou, me incentivou, eu não queria me mostrar, mas muita gente me incentivou, falou, você precisa sim ir para as mídias, advogados, policiais, todo mundo que está me apoiando. Que eu precisava expor, e eu também quero justiça por todas as mulheres. Então eu tô aqui representando cada uma. Só Deus sabe o que eu passei naquela casa, só Deus sabe. E eu quero só que a justiça seja feita. Você fala que só Deus sabe o que você passou ali. Essa violência, ela veio acontecendo devagarinho, ela foi aumentando, Cauane. Como é que foi isso na sua vida? Sim. No início ele se apresentou o príncipe encantado, ele era o homem perfeito, o zelador, o que cuidava, prestativo para tudo, me mandava flores, era super carinhoso. E aí quando a gente completou 2 meses de relação, ele me chamou para morar com ele, eu fui morar com ele. E aí sim ele começou a dar indícios, então... Ele falou em casamento com você, não foi? Sim, ele chegou já, na verdade, com os papéis somente para eu assinar. Eu falei que não iria assinar. Ele falou, não vai ser nada que vai te prejudicar. Ele já chegou só para eu assinar e ir no cartório autenticar. Sim. E aí, como era tudo muito manipulado, ameaça, eu tinha muito medo. E voltando ali um pouco... Aí a gente foi morar junto e ele começou primeiro a se incomodar com as roupas de academia, mesmo ele sendo dono de academia, tendo acesso a tudo. Foi ali que ele te conheceu? Foi na academia? Sim, nós conhecemos na academia. E ele me proibia de treinar de shorts e de top, ele se incomodava. E aí eu comecei a ir de legging e com camisetinha. Ele começou a falar que não queria que as pessoas olhassem para o meu corpo, então era para eu usar um tapa-bumbum ou uma blusa na cintura. E a gente sempre estava treinando juntos, normalmente. Foi ali que você percebeu que ele estava dominando a sua vida? Ali eu comecei a sentir que eu estava perdendo a minha essência, que ele estava dominando, porque eu sempre, a minha vida inteira, eu treinei, quem me conhece sabe. E ali eu comecei a ficar um pouco perdida. Mas ele falava bem assim, que era por zelo. Ele falava, amor, eu sou muito protetor, eu sou homem de verdade e eu preciso blindar o nosso relacionamento. Então eu não quero que o homem fique dando em cima, fique te olhando. E eu, por achar que ele era mais experiente, empresário, enfim, mais experiente, eu acabava aceitando aquilo pela experiência dele, por achar que realmente ele quer blindar. Mas começou assim, logo em seguida eu fazia fotos para algumas lojas aqui de Curitiba e região metropolitana. Ele me proibiu de fazer as fotos, porque ele falava que aquela profissão não era mais para mim, de modelo, que era para eu focar na minha profissão de ser dentista e que ele ia me ajudar a fazer meu nome ali na odontologia. Então, peraí, ele te proibiu de trabalhar com uma coisa que você gostava, que era ser modelo, modelo fotográfico. A vida inteira, inclusive antes de ser dentista eu já era modelo. Ele me proibiu. Aí logo em seguida começaram as proibições das redes sociais, na qual ele falava que eu não podia ser mais vista sozinha, que eu tinha que ser vista com ele, então eu não podia postar mais fotos sozinha. Ele foi te anulando mesmo, tomando a tua vida por completo. Eu perdi toda a minha essência. E aí ele começou a ter acesso a tudo. Então, minha localização, ele tinha que ter 24 horas da minha localização no WhatsApp todos os dias. Além de que ele tinha colocado vários rastreadores no meu carro e eu não sabia que eram vários. E depois a gente descobriu que eram vários. Ele ficava indo até as clínicas na qual eu trabalhava, ficava indo passando. Então, eu era monitorada 24 horas por dia. Você não tinha mais liberdade para viver? Eu perdi totalmente a minha essência. Ele me afastou de toda a minha família. E aí, né, há uns 2 meses atrás, quando começou a agressão, a minha família começava a achar muito estranho, porque eu sempre fui uma pessoa muito exposta e eu parei, eu sumi do Instagram, sumi das redes sociais, sumi de tudo, e a minha família me mandava mensagem, mas eu não podia responder, o meu celular estava logado no computador dele, isso, e eu queria de alguma maneira sair, mas eu não conseguia, ele me ameaçava muito, e eu tudo sendo monitorada, ele a todo momento indo atrás. Então eu tinha muito medo de que, como ele fazia tudo que ele fez comigo, que ele dizia que me amava e me torturava, me batia, pra ele ir lá matar o meu pai, matar a minha mãe, que pra ele não são nada, e pra mim era muito fácil dele ir. Então eu tinha Ele ameaçava você com armas, ele ameaçava de fazer isso, olha, eu vou matar teu pai, eu vou matar tua mãe, se você resolver falar qualquer coisa? Sim, ameaçava meu pai, minha mãe, meu irmão, ameaçava de coisas horríveis, horríveis. Ele usou armas contra você? Sim, me ameaçava com arma. Sempre ele andava armado e me ameaçava com as armas. Nossa.
Como é que foram suas amigas nessa história? Porque o que a gente vê nesses casos, como é o teu caso, o Cauane, é que os amigos começam a perceber que você está vivendo a vida dele, não mais a sua, tentam avisar, você está vivendo a vida dele, você não está vivendo a sua. Isso aconteceu com você? Aconteceu. Ele fez eu me excluir de todo o meu círculo de amizade, então da minha parte eu não tinha mais amigos, ele não deixava. Você não tinha mais amiga? Não. E aí, era todos os amigos dele, sempre os amigos dele. E sempre que a gente saía, eu sempre tinha que estar com o meu corpo coberto por conta dos hematomas. E ele sempre ficava grudado em mim. E as meninas começaram a perceber e perguntar por que ele é assim, por que ele fica. E eu não conseguia falar, justamente porque ele sempre estava junto. Então eu tinha que mentir. Mentir que era porque ele era cuidadoso, porque ele era carinhoso. E ele ameaçava muito. Ele falava, se você contar para os meus amigos, eu vou te matar. Ele ameaçava muito, eu tinha muito medo. Mas aí até que então, depois do dia 11 que aconteceu a tortura e tudo mais... Foi dia 11 agora. Dia 11 de novembro que aconteceu a tortura, que ele me deixou de joelhos, no banho gelado, com ventilador, ele me espancou muito, 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 muito. Eu fiquei 2 dias sem trabalhar, eu tive que desmarcar toda a minha agenda, fiquei dentro de casa. E aí eu consegui voltar a trabalhar aos poucos, e ele me monitorando a todo tempo. E isso quando ele não estava na clínica e não ficava lá dentro. E aí, uma amiga minha chegou e viu, percebeu, porque eu não consegui disfarçar que a maquiagem começou a aparecer um pouquinho do roxo. No final do dia do atendimento, eu não sei se por conta da máscara, isso, começou a aparecer um pouquinho. E ela já estava achando estranho esses comportamentos. E aí ela me perguntou e eu não aguentei, comecei a chorar. E eu comecei a chorar, falei que precisava de ajuda. Ela se disponibilizou ali a me ajudar. Ela que conseguiu tirar as fotos, graças a Deus, porque eu não conseguia tirar do meu celular porque ele tinha acesso. Então, em nenhum momento eu conseguia tirar foto das agressões, das marcas, dos hematomas, porque ele tinha acesso. Aí ela tirou foto, guardou pra mim, dela. Isso. E aí eu tava pensando em alguma maneira de conseguir fugir, de conseguir sair. E aí as agressões ali se intensificando. E ele sempre escondia a chave do portão, chave de carro. Até que daí no dia 11, depois de ter passado o dia todo ali apanhando, eu consegui fugir, porque eu consegui deixar a chave do carro dentro do carro por ele estar doente no dia anterior, porque se ele não tivesse doente, eu... Você viu a oportunidade de fugir ali? Isso, daí eu vi a oportunidade de fugir. Nós conversamos também com o delegado que cuida desse caso. Ele explica como é que foi a prisão do suspeito. Vamos ver. Na última quinta-feira, dia 11 de dezembro de 2025, por volta de 7 horas da manhã, uma equipe de investigação daqui da Delegacia de Pinhais realizou os cumprimentos desses mandados de busca e apreensão e prisão, resultando na captura desse representado. Além disso, durante essas buscas, foram apreendidas diversas munições e uma grande quantidade de anabolizantes, centenas, dentre eles trombolona, oxodrolona, testosterona, também comprimidos para TDAH, bimbância, e diante disso ele resultou na sua prisão em flagrante, a qual foi ratificada aqui nesta unidade policial. Cauane, ele está preso, né? Foi preso. Como é que foram aquelas 11 horas que você passou nas mãos dele? Porque quando você viu a reportagem, você se emocionou, quando você lembra, os seus olhos já ficam cheios d'água, não podia ser diferente, porque foi você que passou por tudo isso. Foi terrível. Eu achei que daquele dia eu não ia passar. Na verdade, eu tenho certeza que daquele dia eu não ia passar, porque sempre se intensificava. E ele, um pouco antes de eu, voltando assim desde o início, que eu desci, fiz o café da manhã para ele, ele já desceu todo violento, começou a brigar, começou a me bater muito. E ele escondia meu celular, escondia as coisas. Quando foi aproximadamente perto de 5 horas da tarde, ele foi ao banheiro e eu consegui pegar o celular que estava no guarda-roupa e eu mandei mensagem para uma pessoa. Eu falei, por favor, chama a polícia. E a pessoa me respondeu, falou, eu não posso fazer isso. E naquele momento eu comecei a me desesperar muito, porque eu falei, meu Deus, não é possível, é a minha única chance, a única chance que eu tinha de sair daqui viva, não vão chamar a polícia e eu vou morrer, eu só pensava nisso. E daí consegui apagar a mensagem, coloquei o celular novamente, ele saiu do banheiro, voltou a me bater muito mais, eu coloquei a mão no meu ouvido, eu falei, por favor, eu tô surda, eu não tô escutando nada do meu ouvido direito, por favor, para. Aí ele falou, vamos descer que eu vou te dar um medicamento então. Aí isso já era por volta de umas 18h30, 19 horas, a gente desceu.
Ele pegou uns medicamentos, nisso eu consegui localizar o controle de casa. Eu peguei escondido, sem que ele visse o controle. Eu fui no balcão da cozinha, enrolei num pano de prato, que também foi o que me salvou, porque eu só tava com a chave no carro, então eu não consegui fugir antes, porque só tava a chave, o controle estava escondido. Eu consegui pegar o controle, porque ele sempre deixava perto dele, ou no guarda-roupa, escondido junto com ele. Ele não viu que eu peguei e enrolei nesse pano de prato. E aí, ele me deu o relaxante muscular e alguns Zolpidem, porque ele sempre fazia isso para me dopar, para que eu dormisse e para que eu não conseguisse fugir, para que eu não conseguisse fazer nada. E aí eu tomei o relaxante muscular, ele virou de costas na geladeira para tomar água também, e eu joguei os Zolpidem no chão, empurrei com o pé e coloquei uma banqueta para disfarçar. Ele vira novamente, ele fala para mim: você tomou? Falei: sim, tomei. E comecei a me fazer de tonta. Falei: eu preciso subir pro quarto. Ele falou: você não vai subir sozinho, porque o celular estava lá em cima escondido, então acredito ele que, né, ele falou: você não vai subir sozinho, a gente já vai subir juntos. E nisso, ele subiu comigo, terminou de tomar água dele, subiu comigo, me bateu mais um pouco, me agrediu mais um pouco ali no quarto. E daí eu fingi que ia dormir, deitei. Então eu acho que na cabeça dele ele pensou: já tá fazendo efeito do Zolpidem, ela vai deitar. Aí ele entrou no banheiro pra tomar banho. No que ele entrou no banheiro pra tomar banho, trancou a porta, ligou o chuveiro. O meu instinto de sobrevivência, a única coisa que falou: corre, corre. Eu desci aquela escada da casa correndo, eu peguei o pano de prato com a chave correndo, entrei no carro. Nisso ele já escutou e ele desceu correndo. E eu consegui entrar no carro e fugir. Daí eu fui até a residência do meu pai, onde a gente chamou a polícia. 15 minutos depois que a polícia chegou, ele já tinha fugido. Cauane, muito obrigado pela sua força de vir aqui e ser exemplo para outras mulheres. Doutor, o senhor vai continuar nesse caso? Como é que é o nome do senhor, doutor? Valdeci Gouveia. Doutor, a partir de agora é pedir para ficar preso e não sair mais, né, doutor? Verdade. É isso que o senhor vai fazer agora? Isso mesmo. Vamos trabalhar para isso, porque seja feita a mais lídima justiça com a Cauane. Nós temos que agradecer a Deus por ela ter sobrevivido a esse episódio, né? Como nós acompanhamos no final de semana, mais 3 mulheres passaram, mortas, né? Passaram por esse procedimento de pessoas psicopatas que acabaram atingindo o objetivo que eles queriam, né? Que era mesmo matar a mulher. Ela escapou, graças a Deus que ela sobreviveu e está aí no dia de hoje dando essa entrevista, né? Esse depoimento. E esperamos que tenha servido de uma boa lição, não só para você, Cauane, mas para muitas mulheres que às vezes se encantam, né, com essas pessoas que vêm dando flores, oferecendo... uma vida que não existe, né? Não existe. Às vezes, o que eu sempre tenho falado e que tem acontecido, tem vindo até nosso conhecimento, viu, é a questão da internet. Ela conheceu ele na academia, né? Mas a maioria dessas mulheres que passam por isso aí acabam conhecendo esse tipo de indivíduo através da internet. Nós conseguimos o depoimento dele. Com exclusividade, você vai ver no nosso balanço geral agora. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre toda essa história que envolve a Cauane, uma jovem de 24 anos, que ele quase matou. Veja. Os anabolizantes é do meu uso, né? Tenho academia, faço acompanhamento com o endócrino e sempre estou fazendo esses tratamentos ali com a texto, com o GH, com a hemojolinha, não tinha começado ainda, tanto que todas as caixas são fechadas. A trombolona também não tinha começado ainda. Senhora CAC? Sim. Tem quantas armas? 2. 2? Onde estão as armas? Estão guardando em outro endereço, porque eu achei que não ia voltar para ali, fiquei com medo de deixar sozinho e alguém roubar, porque sabe que tem arma em casa, enfim. Consegui. Tá aí, Cauane, nós vamos continuar acompanhando o seu caso para que de verdade a justiça seja feita nessa história, tá bom? Pode contar com o Balanço Geral, com toda a nossa equipe, sempre que você precisar, tá bom? Obrigado. Esse é um depoimento muito forte que a Cauane deu e que ela resolve aparecer para que você, mulher, também veja. O príncipe encantado esconde um monstro. E foi isso que aconteceu.